E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Apagão fiscal em 2027, risco de paralisia da máquina pública. Eita, apagão fiscal. E é em 2027, ou seja, com o novo presidente. Eu tô dizendo, cara, o Lula, ele deu o golpe perfeito. É o golpe perfeito. Ele ferra todas as contas. Se ele se reeleger, não tem problema. Ele pode continuar fazendo mais dívida, ferrando o Brasil, tá nem aí. Os outros que se foda. Mas se a direita se eleger, seja lá quem for o candidato, aí a esquerda vai ficar, olha, tá vendo? Olha, a direita, ela ferra as contas. Olha, a direita fez o apagão fiscal, a direita tá tentando cortar despesa, a direita tá não sei o que, não sei o que, vai tudo cair na direita. É o golpe perfeito. Se Lula se reeleger, ele tá feliz, e se ele não se reeleger, ele pode foder a direita todinha. É perfeito. Estou aqui com o Faca, Otávio Facura, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então já inscreva-se no canal e deixe o seu like. Faca, já começando, qual que é a sua avaliação em relação à situação atual do Brasil? Qual que é o grande problema, ou algo que te chama atenção nesse cenário? Bom, o problema do Brasil é o problema igual do mundo todo, excesso de endividamento. Mas o Brasil tem uma péssima gestão, né, das contas, porque nós estamos num país gerido por socialistas que não entendem a política fiscal como uma porta fechada. Para eles, não interessa nunca equalizar a conta. Para eles vamos gastar porque a gente precisa manter o poder. E é o que está acontecendo, né? Então, recorde de arrecadação e o governo... Então, não existe aquela coisa, estamos arrecadando mais esse mês, vamos pagar um pouco da dívida. Eles não querem tentar fazer as contas fechar. Eles querem manter o poder. Então, tipo, é igual aquelas pessoas que quando melhora de vida, ganha mais, passa a gastar mais também. Aí nunca sobra. O governo esquerdista é desse jeito. Se ele arrecada mais, ele faz mais dívida. Vamos baixar aqui, vamos recomprar aqui uns papéis, vamos equalizar. Não. Quanto mais eles puderem arrecadar, mais permissão para gastar. Então, eu entendo que as contas que o mercado está fazendo, em 2027 ou 2027 nós vamos ter um apagão fiscal. Eles estão levando, então, pressupondo que o governo tem alguma responsabilidade. Né? Agora, eu acredito que um governo em véspera de eleição, nós temos mais um ano para eleição. Sim. Vai piorar a coisa, porque em véspera de eleição aumenta o desespero para gastar. O Lula quer se reeleger. Ele vai comprar votos, né? Ele já fez um negócio lá da isenção dos 5 mil para imposto de renda, já tá dando gás de graça, aí tá tentando colocar também ônibus grátis pro povo, sabe? Tentando comprar voto aí do pessoal com QI mais baixo. Então, eu acredito que esse apagão pode vir até antes, porque o mercado externo também não tá para peixe. E aí afeta porque aqui, né? O Brasil não é uma ilha. A gente estava em dezembro com o câmbio a 6,10, 6,20. Chegou a 6,30. Por quê? Porque naquele período o dólar estava forte. O Brasil só tá tendo esse alívio. Porque agora, o dólar entrou num movimento de desvalorização global. Então o real valorizou, mas só contra o dólar. O real contra o euro tá 6,30 ainda, o real contra a libra tá 7,30, tá igual contra as outras. O real continua fraco contra as outras moedas, ele só fortaleceu contra o dólar. Porque o dólar tá caindo. Porque é o dólar o problema, não é o real. Nós não melhoramos em nada de dezembro pra cá, pelo contrário, pioramos e nós estamos tendo um refresco. Mas na hora que você tiver qualquer aperto de liquidez lá fora e o dólar subir de volta, o que vai piorar mais rápido é aqui, porque a gente não melhorou em nada, nós estamos pagando mais juros do que a grande maioria dos países do mundo. Tem países do mundo mais endividado que a gente. O Japão é muito mais endividado, Itália, França, Estados Unidos, em termos de percentual do PIB. Só que o Brasil tem a pior gestão de dívida. Está pagando o juro mais alto. Tem um governo perdulário. Então, às vezes, nossa dívida PIB não chega a 100%. Está 90%. Só que nós somos muito mais mal geridos. E quais seriam as consequências práticas, assim, de um apagão fiscal? Seria... O que significa? O que acontece? O que acontece? Vamos traçar o que acontece. Primeiro, eles não vão parar de gastar porque eles querem, nem por decreto. Eles vão cortar o benefício. Eles vão ser forçados. O apagão não é uma coisa que alguém vai decidir. O governo socialista não decide parar de gastar. Ele só para de gastar quando acaba o dinheiro. Não dá mais, então temos que traçar a linha do que vai acontecer para acabar o dinheiro. O que tem que acontecer é o seguinte, ele não consegue parar, ele não vai parar de gastar e os juros, para rolar a dívida, vai subir cada vez mais. Nessa hora, os juros subir significa que tem menos pessoas dispostas a emprestar. E se alguém está disposto a emprestar e ele pagar uma taxa de 20, 25, é quase que assinar um atestado de insolvência. Você já não consegue pagar 15, você paga 25 e ainda alguém te empresta. Quem está emprestando a 25 tem que entender que se o governo rolar todas as dívidas a 25, ele não paga ninguém. Mas você não vê um cenário de baixar esses juros ano que vem? Como que vai baixar? Só se você tiver
prudência. Se você não continuar gastando mais do que você arrecada, dessa quantidade, despoupando, você precisa da dívida para você. Eles querem porque querem gastar o que não tem. Isso produz inflação desde que você consiga novos créditos, novas dívidas. Agora, o Banco Central, por exemplo, poderia lá, ele forçar o Banco Central a comprar a dívida do governo. Seria pior ainda, porque você produziria o juro mais alto ainda depois. Mas aquela história do Banco Central independente, daí... Acabou. Isso na verdade, assim, eu acho que... Acho que nem nos Estados Unidos. O Banco Central, eu vou dizer pra você, o Banco Central no Brasil até surpreendeu alguns, porque todo mundo achava que o Galípolo ia entrar e ia baixar o juro na caneta. Sim, exato. Era esse o discurso. Mas quem não deixa isso fazer são os bancos. Uhum. Que os bancos estão lá, eles não querem que baixe na caneta. Porque tinha uma pressão em relação ao PT, falando... Teve até aquele vídeo, não sei se você viu, Faca, da Luísa Trajano, falando, você tem que abaixar os juros, porque o varejo não aguenta os juros assim, né? Mas não foi no Galípolo, foi na gestão passada. Sim, foi lá, foi com o Roberto Campos Neto. Mas não é uma coisa que se define na canetada, assim? Não adianta, ele pode baixar o juro hoje para 8. O título vai continuar 15, 16. Ou até mais, por nervosismo com a gestão, né, monetária do país. Agora, uma outra preocupação que eu sempre falo aqui no canal, Faca, e incentivo as pessoas a mandarem dinheiro para fora e terem uma parte do patrimônio dolarizado no exterior. Inclusive, tem uma mentoria sobre isso, eu vou deixar o QR Code aqui. Ela diz para deixar o dinheiro fora. Já eu, Mr. Darkness, eu digo, saiam do Brasil. Vocês querem prosperar de vida? Não vai ser aqui, não. Aqui no Brasil, pode ter certeza, vocês não vão prosperar como vocês podem prosperar lá fora, não. Aqui não é país para isso, não. Aqui é país para você ser roubado, esculachado e se reclamar, apanha ainda. Onde eu te ensino a investir globalmente. Mas um risco também que eu vejo para o Brasil hoje é o risco de controle de capitais, o risco de conversibilidade. Porque a gente viu aí o começo, na metade do ano, mais ou menos, o aumento do IOF. E nada impede o governo de aumentar mais esse IOF, né? Exatamente. Todas as pessoas falam, o governo vai proibir de remeter dinheiro. Não vai, ele vai colocando imposto. Vai restrição. Vai ficar proibitivo para você fazer remessa. Isso também é risco de conversibilidade. É o risco de você simplesmente não conseguir converter a moeda porque não conseguir levar o dinheiro embora, exatamente. Hoje, nós estamos com o real mais fraco, e ainda não está tão fraco como em 2002, tá? Quando eu trabalhava em câmbio em 2002, o real foi para 4. Nossa. Foi de 2 para 4. Só que o 4 lá atrás era equivalente a 8 hoje. Então, assim, faz sentido a gente pensar no dólar R$8 hoje? Se você tiver um cenário de risco de convertibilidade, faz. As pessoas vão tentar correr para a saída. Daquele assim. desespero. Só não tem mais tanta dívida em dólar assim, né? Naquela época, em 2002, você tinha uma dívida externa brasileira. A gente era liquidamente devedor. Hoje nós não somos líquidos, as nossas contas externas estão positivas hoje. O problema todo é a dívida interna, né? A gente tem o Brasil, como o balanço em dólar do Brasil é credor. Eu acho que tem até uma parte privada que é endividada, mas o setor público brasileiro é credor em dólar. Mas isso vai embora rapidinho numa crise, porque ele tem essa gordura, todo o setor privado sai atrás de comprar dólar e ele acaba tendo que fazer intervenção no câmbio. E perde as reservas também. Sim. E aí outra bizarrice que a gente estava tem que parar de brigar com o governo americano também. Porque brigar com o governo americano também não dá certo. Se a Rússia ficou com as reservas congeladas por causa da guerra da Ucrânia. Tem que parar de brigar com os Estados Unidos. Mano, o dólar é a moeda mais importante, já que pelo menos metade das transações no mundo são feitas em dólar. Aí o que o Brasil faz? Não, nós odiamos os Estados Unidos, nós vamos brigar com os Estados Unidos, nós vamos quase provocar uma guerra com os Estados Unidos. É muita burrice, cara. É muita burrice. Se o governo brasileiro continuar brigando com o governo americano e for tomar uma sanção desse tamanho, essa é uma sanção muito mais forte do que as que estão acontecendo de tarifa e tal. Porque essas são mais sobre alguns bancos, né? Exatamente. Não é uma coisa tão ampla. Exatamente. Agora, se for uma coisa em termos de sanção ao país, você pode até ficar sem as reservas. Então, assim, aí não consegue mandar dinheiro para fora. Até consegue, mas o governo não tem como vender o dólar. Aconteceu com a Rússia. A Rússia fez a guerra com a Ucrânia e aí o governo americano congelou as reservas cambiais da Rússia. Aí o rublo enfraqueceu, porque o governo russo não podia vender dólar e segurar o rublo, entendeu? Aí vem muita gente nessa situação, algumas pessoas até já me perguntaram, né? Beleza, mas aí eu mandei o dinheiro pra fora, eu vou conseguir trazer de volta pro Brasil? Só que eu acho que a preocupação numa situação não tem que ser essa. Não tem que ser você voltar pro Brasil, o que eu vou fazer pra trazer o dinheiro de volta? O dinheiro lá fora, ele já tá lá fora. Você mantém a sua liberdade de trocá-lo por ouro, de trocá-lo por qualquer outra moeda, por ações, de comprar um imóvel fora. Você tem a sua liberdade. O problema é quando o dinheiro fica preso, né? Exatamente. Numa situação dessa, ninguém vai querer trocar o dinheiro numa moeda que não tem nenhum tipo de âncora. Quando a gente tinha o Plano Real, você tinha uma âncora fiscal, e uma âncora monetária. Hoje a gente não tem mais âncora fiscal nenhuma, já não tinha antes, né? Mas os governos que tinham mais prudência na gestão de contas davam um pouco de equilíbrio
o governo socialista não tem aquele... Uma coisa, o governo Lula, no primeiro mandato dele lá atrás, também era perdulário, só que a gente tinha uma exportação tão forte. E tinha também o boom de commodities. Exatamente, né, a exportação de ajudou muito. commodities. Então, o déficit, a gente tinha déficit na conta interna, mas tínhamos tanto superávit externo que cobria, então não teve problema. Hoje nós temos déficit nas contas externas e déficit fiscal. Nós estamos construindo déficits gêmeos. E é por isso que é vulnerável, entendeu? E nessa época, né, muita gente atribuiu ao Lula o fato do país ter vivido ali uma prosperidade. O Lula teve sorte. Ele teve muita sorte por Não conta foi do boom de prosperidade. commodities. Ele, para colaborar com aquilo, não fez nada. Mas se comparar o crescimento A única coisa dos que ele países- fez foi não fazer aquelas loucuras que ele tinha prometido fazer na década de 90, que ele falou que não ia pagar dívida externa, que ele não sei o quê, por isso que o mercado ficou com medo. Quando ele assumiu e não fez nada daquilo, fez aquela cartinha fez aquela falsa paz lá com o mercado, né? Aí o mercado melhorou depois que ele assumiu. E tanto que ele foi eleito agora, e esse povo da Faria Lima imaginando que ele ia ser o mesmo Lula. E estão se dando mal. Tá todo mundo arrependido aí. Tipo Armínio Fraga, não, agora eu votei no Lula, Agora mas eu tô com medo. Por quê? Porque eles estão com a imagem do Lula igual ele estava de 2002. Ai, O mas Lula eu não ia tenho voltar nojo pra ser a disso. mesma coisa. Eu tenho nojo de gente que trabalha no mercado financeiro, é esquerdista, faca assim. Eu vi, por exemplo, você viu o evento da XP, eles botando o presidente lá do PT, dando palco a socialista. E sabe o que é pior? O argumento que eles usam. Nós temos que defender a pluralidade de ideias, a diversidade de opiniões. Que papinho tosco. Socialista mata pessoas. Você viu o Charlie Kirk, gente comemorando. Agora eles estão começando a sentir. Porque nessa história toda de sanções, e o governo pressionando os bancos a não cumprir as sanções, isso coloca em risco a solvência dos bancos. Aí eles... Agora estão entendendo que andar de mãozinha dada com comunista Você acha que é uma contradição trabalhar no mercado financeiro e ser esquerdista? Porque tem muito. Não, mas é porque eles já não percebem que todo o sistema monetário financeiro já é uma forma de socializar. Eles são socialistas desde quando criou o Fed. Porque você cria um banco central que não é privado, que não é público, o Fed é privado, e que a principal função dele é salvar os bancos e financiar o governo. Eles não declaram, mas você está socializando. Você tem que salvar quem? Se o cara exagerou, tem que quebrar. Exato, aquilo que é ruim tem que quebrar. Já é social. Mas essa é a lógica do mercado. O sistema monetário Fiat, né, sem lastro, já é uma coisa socialista. Mas é isso mesmo. Porque o poupador já está socializando, tirando de alguém para dar para outro. Isso é socialização. Aquilo que é ruim precisa quebrar. As pessoas que não... Por mim, não deveria nem ter Banco Central como banco. Ele tem que ser com regulador, mas atuar como banco, emitindo moeda, não sei o que não. Salvando. Eu concordo. Esse negócio de Banco Central aí para salvar quem não presta é só falência. É só falência. Né? Se você por que qualquer banco não poderia emitir sua própria moeda? Lógico, tem que ter um lastro. Hoje o lastro da moeda é crédito, né? A moeda não tem lastro físico, é tudo crédito. Ou como os ANCAPs dizem, o lastro é a honestidade dos políticos. Crédito. Cada país emite sua moeda e o lastro é a sua capacidade de pagamento, a dívida do país. E por que um banco não pode hoje emitir uma moeda e colocar em um cofre um título público ali? Para que precisa ser o Banco Central? Exato. É mais ou menos, assim, isso até me lembrou do Hayek no Desestatização do Dinheiro. Ele fala isso, ele propõe um experimento de moedas privadas. Cada banco tem a sua própria moeda para que eles possam competir entre eles. Qual que tem a melhor moeda. Era assim antes, né? No século XIX era assim. O lastro era ouro, mas os bancos que tinham mais credibilidade conseguia emitir a moeda dele. O banco que não tinha credibilidade não conseguia circular a própria moeda. A gente tá vendo um pouco isso agora com o stablecoins nos Estados Unidos. É que o stablecoin de dólar, o lastro tem que ser algo ativo em dólar. De preferência, título da dívida americana de curto prazo, que é o mais próximo de cash, né? São os cash equivalents, os equivalentes ao cash. Então, assim, é uma forma de sustentar o dólar. Você criar um stablecoin em dólar, você está dando sustento para a dívida pública americana. Mas se está saindo do dólar escritural indo para o stablecoin, você não está fazendo mesmo. Agora, e o brasileiro que tem 100% em real? Que nem pensa em dólar, o que você acha? Eu acho que é um pouco arriscado. Como que você... Eles desrindo, né? Eles desrindo, porque é um pouco arriscado. Um pouquinho arriscado, sabe? Um pouquinho, eles desrindo. Você definiria um brasileiro que tem 100% do dinheiro em real? É arriscado. E tem medo de investir em dólar. Eu já ouvi muito isso já. Tem que diversificar da moeda local. Inclusive, para quem mora nos Estados Unidos, para quem tem dinheiro em dólar, tem que diversificar em outras moedas também, com o próprio ouro. Também tem que ter. E a gente fala até de ouro físico. Quem não nesse gosta, aspecto. Tem que ter uma parcela de ouro físico, tem que ter uma parcela de cash equivalent. Entendeu? Porque num cenário deflacionário, de queda de preço, se você tiver cash, você vai comprar o que você não conseguiu comprar até hoje. Sim. Entendeu? E o ouro físico, eu acho que o físico ele é o mais seguro de todos. E eu, Mr. Darkness, acho que Bitcoin é o mais seguro de todos. O ouro, você ainda tem a dificuldade de transportar e pode ser roubado. Agora, Bitcoin? Não, Bitcoin é realmente seguro. Essa é a moeda do futuro. Porque é a proteção suprema do risco sistêmico. Exatamente. Né? O ouro derivativo de ouro
você não sabe se você recebe ouro depois, né? Aí funciona mais falha, pra se tem falha de trade, pagamento. Exatamente, para trade de curto prazo, mas para quem tem que guardar patrimônio, você tem algum tipo de... Existe ETF de ouro físico também. Sim. Tem que checar. Mas se você Só tem que ver a auditoria, a taxa deve provavelmente é um pouquinho maior, é um pouco mas mais caro, tem um pedágio, mais segurança. mas se ele tem um local seguro de guarda desse ouro, entendeu? E um pouco de outros metais, prata, platina também, e um pouco, paládio. E quem está com ações, eu acho que tem que diversificar de uma carteira. Como eu estava dizendo na nossa outra conversa, a gente vai entrar num período de inverno, você tem que sair daquela carteira discricionária, aquela ação daquelas empresas que todo mundo, que vendem produto que todo mundo quer, e comprar aquelas empresas que vendem o produto que todo mundo precisa. Tipo saúde, exatamente. saneamento, vou te dar um exemplo. energia. O que é a empresa que vende todo mundo precisa? Energia, material de limpeza, escova de dente, pasta, sabonete. Isso é chamado staples nos Estados Unidos. Por exemplo, um nome que... Eu não tô fazendo recomendação nenhuma. Você pegar, por exemplo, a diferença entre ação discricionária e ação de primeira necessidade, a ação de produto discricionário é tipo Nike. Nike é a marca, eu quero ter um Nike, não sei o quê. Tá super em alta. Não é uma necessidade, né? Ao contrário, por exemplo, da Procter & Gamble, que vende lá pasta de dente, sabonete, não sei o quê. Shampoo. É mais defensivo. Num cenário de recessão, você ter a Procter & Gamble e sair fora da Nike. O cara vai parar de comprar Nike, mas não vai parar de comprar sabonete que ele precisa. Papel higiênico, shampoo, isso que o cara precisa. Não vai deixar de tomar banho. Agora vai deixar de comprar um Nike, ele pode. Entendeu? Restaurante, são as ações que mesmo com a alta do Dow Jones e do S&P, as ações de restaurante dos Estados Unidos estão caindo, porque o americano está economizando e não está indo jantar fora. Então você vê, as cadeias de restaurante estão em queda hoje, não estão em alta. Quem está em alta é a inteligência artificial e algumas de discretionary, né? Estão em alta também. Mas, por exemplo, o restaurante já está caindo. Isso daí é um sinal, talvez até um indicador antecedente, né? Exatamente. De atividade econômica, né? Então, você tá aí com seus clientes, você vai acabar recomendando rotação de certos setores aí. Tudo. Sim. Uma carteira, assim, para mim, uma boa carteira de investimentos, ela prevê todos os cenários, assim, tá preparada para qualquer cenário, inclusive para o inverno. Mas também não zerar a posição em ações. Você pode fazer, você pode carregar uma coisa contra a outra. Isso. Você zerar. Exato. Às vezes até na mesma quantidade, aí, e manejando, gerenciando o risco, vendendo excedente. Exatamente. É isso que a gente faz aqui. Você já faz isso, é só você escolher os nomes e fazer a troca. Isso. E dá pra você ver, porque você vê uma muito esticada. Aí vende o excedente, ou zera, dependendo da situação. Exatamente. É isso aí. Tem 18 minutos, Faca. Quer terminar falando de Brasil, alguma coisa? Não confie no governo nunca. Ainda mais esse. Mesmo o governo mais austero também não consegue equilibrar as contas. Nós tivemos o Paulo Guedes, que foi muito melhor do que os outros, e ainda assim, tivemos uma pandemia que o governo teve que fazer 700 bilhões de déficit naquele ano. Exato. Se não fosse a pandemia, né, a gente estaria... Sim. Então, assim, depois ele trabalhou para equalizar aquilo, mas deixou redondinho para o governo socialista ir lá e arrebentar tudo. E o governo, gente, ele não vai parar porque alguém pediu, ele não vai votar uma lei para se autoconter, entendeu? A contenção vai vir forçada, vai vir a hora que, como a Margaret Thatcher já dizia, socialista gosta de gastar com o dinheiro dos outros, e ele vai gastar até acabar o dinheiro. O que é acabar o dinheiro? Ele não conseguir financiar a dívida brasileira, ou seja, a taxa de juros subindo. Então eu tenho medo desse cenário, e eu acho que talvez existe o risco da gente ter esse encontro com a verdade antes de 2027. O Lula tá torcendo para que não seja, para ele poder gastar. Eu não conto com isso, não. Eu tenho certeza que vai ser depois de 2027. Que é para a bomba estourar na mão do próximo otário que pegar. Está à vontade de tentar se reeleger. Mas não depende dele. O mundo todo está com esse problema. E se o mundo tiver um surto de alta de juros agora, Europa, Estados Unidos, o Japão já está tendo isso, né? Depois de 20 anos de juros, 30 anos de juros zero, os juros lá está subindo e o Banco Central japonês não consegue controlar. Depois de ter comprado metade da dívida japonesa, ainda assim o juro está subindo lá. Então, ele não consegue controlar com aquela coisa, vou comprar a dívida aqui para ver se eu seguro a taxa. Não está dando certo lá. Beleza, pessoal, a gente passou sobre os temas aqui envolvendo risco Brasil. Se você ficou com a gente até o final, comenta eu fiquei. Siga o Faca nas redes sociais e obrigado por mais um vídeo aqui, Faca. Eu que agradeço, obrigado a todos. Pois é. É o golpe perfeito. É o golpe perfeito. Porque se as contas arrebentar, aí o Lula tá nem aí. Pra ele tá pouco se fudendo para as contas se arrebentar. Ele é governo de esquerda mesmo, e governo de esquerda só faz isso mesmo. Mas se um cara da direita se eleger, aí ele vai tentar austeridade, vai tentar ajeitar as contas, só que caiu o governo da esquerda. Tá dizendo, é culpa dele, aí. Esse otário aí, que tá lascando nós aí, é culpa dele. Volte na esquerda de novo. Aí o pessoal é muito QI 83, vai voltar. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!